Olá, irmãs e irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Que alegria podermos contar com a presença de cada um de vocês em mais uma semana. Para a nossa reflexão de hoje, nós leremos o texto que se encontra em Salmo número 105. Leremos alguns versos do Salmo 105. O texto diz: Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome, anuncie entre os povos o que ele tem feito. O Senhor multiplicou seu povo até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. Voltou os egípcios contra seu povo e eles tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muito os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas, saciou sua fome com o pão do céu, partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Amém. Esse texto que lemos fala a respeito do deserto, fala que o Senhor fez jorrar a água da rocha, que correu como um rio pelo deserto. E quando paramos para pensar naquilo que se refere ao deserto, muitas coisas passam à nossa mente, inclusive o calor exaustivo durante o dia e temperaturas muito baixas durante a noite. Isso no sentido literal do deserto, mas também nos referimos ao deserto na nossa vida espiritual. Falamos que estamos passando pelo deserto quando enfrentamos adversidades, problemas, crises, enfermidades. Isso é o deserto quando nós o enfrentamos na nossa vida espiritual. E é sobre o deserto que nós falaremos hoje. O livro de Êxodo é um livro que aborda esse tema a respeito da história de Moisés. E Moisés, em uma determinada idade, resolve visitar o seu povo. E nisso ele descobre que o povo era obrigado a realizar trabalhos muito pesados. E durante a sua visita, Moisés viu um egípcio espancando um hebreu. E Moisés, no intuito de defender, Moisés mata o egípcio. Moisés esconde, enterra o egípcio na areia. E no dia seguinte a esse ocorrido, Moisés, caminhando, encontra dois hebreus brigando. E Moisés vai chamar a atenção daqueles dois que estavam brigando. E um dos hebreus chama a atenção de Moisés. Diz que Moisés pretendia também matar ele, assim como havia matado o egípcio. E Moisés teme pela sua vida. Ele pensa que, assim como aquele hebreu sabia do que ele tinha feito, outras pessoas também já estavam sabendo. E realmente o faraó havia descoberto e havia mandado matar Moisés. E Moisés foge. Foragido e com medo, Moisés caminha pelo deserto, debaixo de um sol escaldante. E Moisés vai para Midian. E ali o Senhor prepara uma casa, uma família, um trabalho para Moisés. Mas isso não era tudo o que Deus tinha para a vida de Moisés.
Esse não era o fim das coisas. Se você se sente perdido no deserto dos conflitos, saiba que assim como Deus fez com Moisés, Ele pode restaurar a sua vida pela sua graça e pelo seu amor infinitos. Após restaurar a vida de Moisés, Deus o chamou, e Deus chamou Moisés para algo que muitos de nós não temos, que é um propósito. O propósito de Deus não era apenas restaurar a vida de Moisés, dando uma família, um trabalho, uma casa, mas Deus tinha algo muito maior para a vida de Moisés. E assim também, Deus, Ele nos vê em nossos desertos. Moisés, aquele homem foragido, com medo, vagando pelo deserto. Deus viu Moisés, e assim como Ele o viu, Deus te vê também. E Ele assim também nos chama para um propósito muito maior. Deus restaurará as áreas de conflito das nossas vidas e nos guiará pelos seus caminhos. O Senhor é fiel a todas as suas promessas feitas e nunca se esquecem daqueles que o buscam e o clamam. Moisés havia encontrado paz em Midian, mas isso não era o fim das coisas. Deus chama Moisés através de um arbusto em chamas. O Senhor, o grande eu sou, o chama para um propósito muito maior. Moisés era aquele que o Senhor havia escolhido para libertar o seu povo, o povo que estava sendo oprimido, escravizado no Egito. O Senhor nos restaura por causa do seu amor incondicional por nós. E nos restaura porque Ele deseja ter um relacionamento verdadeiro com seus filhos. Mas isso não é somente para nós. O Senhor nos restaura, nos chama. O propósito de Deus é para que nós sejamos agentes de bênção, para que compartilhemos o amor, do mesmo amor que recebemos, para que compartilhemos a misericórdia de Deus para com as outras pessoas, para sermos agentes de libertação. Por isso, ouça a voz que te chama para um propósito muito maior e viva para cumprir este propósito daquele que te salvou e te restaurou através da vida do seu Filho Jesus. Aceite ser um agente de bênçãos. Compartilhe esse amor que você recebeu do nosso Deus. Peça ao Espírito Santo para que Ele te ajude a ouvir, e não somente a ouvir, mas a obedecer a essa voz que te chama para um propósito. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. O povo de Israel estava debaixo da dura servidão, e por isso eles clamavam, eles gemiam, eles pediam um socorro divino. Deus ouviu o clamor do seu povo e se lembrou da aliança que havia feito com seu servo Abraão. Talvez você esteja debaixo de escravidão, do pecado, do medo, da tristeza, da mágoa, da ansiedade, coisas que têm te impedido de avançar. Saiba que, independentemente do cenário que você se encontra, Deus te vê. Se você clamar, se você pedir por socorro, Deus, Ele te vê e te ouve. Não pense que nos desertos da vida, Deus está distante, que Deus não se importa com o deserto, com a provação.
que você está enfrentando. Não, Deus se importa, Deus vê e Deus te ouve. Ele pode te ajudar. Ele ouve o seu clamor. Por isso, entregue suas limitações, suas falhas, os seus problemas a Deus, pois somente Ele tem poder para mudar a condição em que você se encontra. Somente Ele tem o poder de te ajudar e de te socorrer. Não importa onde você esteja, não importa o deserto que você está enfrentando. Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito para os conduzir a uma terra de descanso e para que eles desfrutassem das bênçãos que o Senhor tinha para eles naquele lugar. Nessa jornada, no deserto, Deus estava com eles o tempo todo. Deus não os abandonou em nenhum momento. De dia havia uma coluna de nuvem para os proteger do sol escaldante do deserto. E de noite uma coluna de fogo os acompanhava para os aquecer e iluminar o caminho. Por isso, quando Deus te escolher, quando Ele te conduzir para a missão que Ele tem preparado para você, para o propósito, não tenha medo. Deus, Ele não te abandonará. Você não vai perecer no deserto. Durante o dia, o Senhor enviará uma coluna de nuvem para que você não seja queimado, sufocado com o calor dos problemas. E durante a noite, Ele o guiará com uma coluna de fogo, para que você não seja congelado pelo frio da religiosidade, nem pela falta de fé. Além de tudo isso, Ele ainda preparará o maná para te alimentar diariamente. Concluindo, os desertos fazem parte da vida de todo ser humano. Todos enfrentarão dificuldades em algum tempo da sua vida. Em nenhum momento Jesus disse que a vida com Deus, que o Evangelho proporcionaria uma vida apenas de vitórias, de conquistas, mas os desertos fazem parte da vida do filho e da filha de Deus, do servo e da serva de Deus. Muitas vezes nós enfrentamos o deserto por consequência nossa. Outras vezes o Senhor nos permite atravessarmos o deserto. Mas independentemente do motivo pelo qual estamos enfrentando o deserto, o nosso Deus é um Deus misericordioso, amoroso, que está sempre pronto para nos acolher, para nos socorrer. Ele não está indiferente aos nossos problemas, às nossas dificuldades, mas quando nós clamamos por socorro, quando nós pedimos a sua ajuda, Ele nos socorre. Ele não permitirá que nós pereçamos no deserto. Ele nos ajudará. Por isso, peça a ajuda de Jesus. Vença o medo. Você não vai perecer nesse deserto. Nenhum deserto dura para sempre. Mas enquanto nós estamos no deserto, nós crescemos, nós aprendemos, nós conhecemos mais sobre quem é o Deus que nós servimos. Nós experimentamos da sua graça, do seu amor, da sua provisão. Nós conhecemos quem é o nosso Deus, nós amadurecemos, nós entendemos o nosso chamado, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, se você está no deserto, não tenha medo. O deserto não é o fim. O nosso Deus, Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele se importa e Ele providenciará tudo aquilo que é necessário para que nós vençamos esse deserto
e cheguemos ao lugar que Ele tem preparado para cada um de nós. O Senhor, Ele é o nosso provedor e Ele sabe exatamente daquilo que nós necessitamos para vencermos o deserto. Por isso, assim como Ele fez com o povo de Israel, Ele está preparando um caminho no deserto, mesmo que nós não estejamos enxergando, Ele nos conduzirá por esse caminho, rumo à terra prometida. Ele é a nossa porção, por isso nós depositamos nele a nossa esperança e a nossa confiança. Nenhum deserto dura para sempre. O nosso Deus está conosco e Ele nos ajudará em todas as nossas adversidades e dificuldades. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até mais. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de
Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Esse é o momento de oração. Momento esse onde nós apresentamos os pedidos de todos aqueles que enviaram as suas necessidades durante essa semana. Momento onde nós oramos, clamamos a Deus por esses pedidos, orando um pelos outros. E também lembramos das bênçãos e das dádivas que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Você que está nos assistindo, ore por esses pedidos hoje, mas também durante toda a sua semana. Quando você estiver na sua casa, no seu quarto, indo para o seu serviço, quando você tiver esse momento de oração, apresente esses pedidos diante de Deus. Nos pedidos de oração, o Geraldo pede oração pela sua vida, o presbítero Roberto pede pela Arlete, a minha mãe. Ela sofreu um acidente, quebrou seu pulso, vai passar por uma cirurgia na quinta-feira, então oremos por essa cirurgia para que Deus abençoe, pela sua recuperação, para que ela possa estar novamente conosco, louvando a Deus. Dona Erlinda pede pelo João Laureano, que está enfermo. A Ana Luísa pede pelo Roosevelt e Márcia, que estão internados com Covid. A Sarita agradece a Deus pela Isadora e pelo Gerson, que saíram do hospital, glória a Deus. E a Lilian pede para que continuemos a orar pela Patrícia. A Edmar pede oração por ela, pela sua família. A Edmar também pede oração pelo Aguinaldo, filho da nossa saudosa irmã Biga, que teve sua perna amputada por motivo da diabetes. E o Ronaldo Nardão pede oração pelo seu pai, Ariel. Reserve esse momento de oração, apresente esses pedidos, que você ore por eles nesse momento, por todas as suas necessidades, nesse momento de comunhão e de oração com Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigada por este dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu com vida, com saúde. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes não reconhecemos isso, Senhor, mas cremos que o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor quer na nossa vida, mas e que ela é sempre agradável, que ela é sempre boa, porque Tu és o nosso Deus. O Senhor olha com compaixão para todos os Teus filhos, Senhor. Por isso queremos colocar diante de Ti todos os pedidos, Senhor, de oração aqui, ó Pai, neste momento. Que o Senhor possa, Senhor, atender segundo a necessidade de cada um, Senhor. Porque
Tu tens o poder para curar. A nossa vontade é que o Senhor cure a todos, que o Senhor atenda a todos, mas também queremos que seja feita acima de tudo a Tua vontade, Senhor, porque cremos que ela é boa, perfeita e agradável, porque nós somos Teus filhos, Senhor, porque nós somos Teus servos e cremos em Ti, que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oremos todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao final da reunião de oração. Que bom que você esteve conosco, você pôde acompanhar a meditação da palavra, pudemos louvar a Deus, orar por aqueles que necessitam. Que você esteja conosco em todas as outras reuniões de oração e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Um forte abraço e até mais.